Um levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, MDH, segundo o qual 373 abusos sexuais foram denunciados por mulheres dentro de unidades de saúde, de 2020 a maio de 2022. Claro que esses dados não são relacionados apenas à classe médica, mas vamos sintetizar esse tema e relacionar a questão apenas para esse grupo, o de médicos criminosos. E como chegamos a esse ponto? Para conseguirmos falar a respeito, temos que nos direcionar para a formação desses profissionais. As faculdades de medicina, a elite da juventude perdida. Existe uma série da Netflix que mostra um pouco disso. Elite é uma série que retrata a vida de estudantes endinheirados que fazem o que bem querem no colégio e com outros alunos. A elite e as faculdades de medicina frequentadas predominantemente por jovens da elite brasileira apresentam certas semelhanças preocupantes, particularmente no que tange à percepção de impunidade e exceção social. Em ambos os cenários, vemos jovens endinheirados seguros como se as regras e normas sociais não se aplicassem a eles, acreditando que seu status social ou econômico lhes dá uma espécie de imunidade. Na série, essa sensação de invulnerabilidade se manifesta no comportamento irresponsável e muitas vezes prejudicial dos estudantes, que operam sem recebimento de represálias por parte das autoridades escolares. De modo semelhante, nas faculdades de medicina brasileiras, há uma cultura de trotes violentos e humilhantes, que por vezes culminam em tragédias, incluindo casos de morte. Ambos os ambientes parecem perpetuar a ideia de que os jovens ricos estão acima das regras e podem escapar de qualquer forma de responsabilização. Casos recorrentes. No dia 22 de fevereiro de 1999, uma morte em uma festa de veteranos da Faculdade de Medicina da USP daria ao mundo a ciência do que de fato acontecia nesses trotes de faculdade. Uma festa regrada a muita bebida e drogas. O aluno em questão não sabia nadar, não tinha bebido e, segundo relatos, os veteranos intimidavam de forma violenta até quem não sabia nadar a entrar na piscina. O corpo do aluno foi encontrado no dia seguinte. As fitas das filmagens daquele dia sumiram. Não se sabe se o aluno caiu na piscina ou se foi forçado a entrar e depois negligenciado até a morte. No caso do aluno encontrado morto na festa dos veteranos, é de se esperar que a reitoria de uma faculdade tome a direção correta frente a um caso tão grave, pois não é isso que aconteceu. Os professores, muitos deles médicos, chegaram a fazer uma passeata na porta do fórum contra a família ter feito uma denúncia no Ministério Público. É isso mesmo que você ouviu. Na denúncia oferecida pelo MPE à Justiça, foram acusados 4 veteranos, hoje médicos: Frederico Carlos Janha Neto, o Ceará; Aride Azevedo, Marques Neto, Guilherme Novita Garcia e Luiz Eduardo Passarelli, o Tirico. Ceará foi o único estudante preso, por 5 dias, em 1999. O mandado de prisão ocorreu após a gravação de um vídeo em que dizia, em tom de brincadeira: "Eu sou o assassino do calouro da USP. Eu matei o japonês afogado." Lembrando que os denunciados hoje trabalham como cirurgião plástico, mastologista e ortopedistas. Em nota, a USP destacou que desde o episódio do calouro morto na piscina, a instituição proíbe trotes em quaisquer campos universitários. Um disque trote foi criado um ano após a morte do estudante, para receber denúncias de trotes violentos. Neste ano, 2 décadas após a tragédia, a instituição lançou também um aplicativo. A sindicância feita pela Faculdade de Medicina da USP, FMUSP, concluiu que não houve responsáveis diretos pela morte de Rissué. Em nota, a faculdade informou que em dezembro de 2014, reforçou, por meio de 3 portarias, o veto ao trote ou qualquer atividade que atente contra a integridade física e moral, além da proibição do comércio e consumo de álcool em quaisquer atividades relacionadas à recepção dos calouros, interna e externa do campus. Estupros. Lembrando que últimos anos, a Faculdade de Medicina da USP se viu envolvida em nova polêmica, desta vez relacionada a abusos sexuais em festas universitárias. Em 2014, alunas da unidade denunciaram terem sido estupradas em festas promovidas por estudantes da instituição. As denúncias motivaram uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, na Assembleia Legislativa e investigação do Ministério Público Estadual. Sem contar que essas violações são as que se tornam públicas, mas o número pode ser bem maior. As informações são do jornal O Estado de São Paulo, e o cúmulo do absurdo se repete. De tempos em tempos, ficamos estarrecidos com reportagens de médicos que abusam ou assediam suas pacientes em estado de vulnerabilidade, dentro de clínicas e consultórios durante as consultas.
Porém, descobrimos que esse crime tão repulsivo poderia chegar ao patamar ainda pior, o de vermos um médico anestesista estuprando uma paciente, chegando a vias de fato do ato dentro de uma sala cirúrgica durante uma cirurgia. É até difícil de acreditar como isso é possível e como esse doente chegou tão longe sendo capaz de se formar médico em uma faculdade. Pois bem, é aqui que entramos para um tema que vai elucidar de forma clara toda essa questão: a formação ética das universidades. O que de fato nossos aspirantes a doutores estão aprendendo nas faculdades de medicina? Festas regadas a álcool e drogas inundaram os campos universitários, numa celebração desenfreada da imprudência. Futuros médicos, que deveriam ser a síntese da responsabilidade, mergulham em excessos que colocam em risco não apenas suas próprias vidas, mas também as daqueles ao seu redor. Mas a decadência não para por aí. As manchetes nos brindam mais uma vez com os rituais de iniciação, que são mais semelhantes às práticas sádicas do que às celebrações da jornada acadêmica. Até quando vamos normalizar esse tipo de atitude? Qual a formação ética que as faculdades de medicina estão inserindo na sua grade curricular? Será que existe a disciplina de ética médica na grade curricular? Fomos obrigados a tomar ciência de alunos de faculdade de medicina da Unisa praticaram uma masturbação coletiva durante um jogo de vôlei. E pasmem, um jogo de vôlei feminino. E tudo indica que é algo tão normal, que as mulheres que estavam no ginásio nem se importavam, visto que no final do jogo, em uma cena animalesca, grotesca digna de filme de porno chanchada da década de 70, onde vários alunos homens e mulheres estavam com as calças abaixadas, esfregando as nádegas na rede de proteção da quadra. Isso responde o porquê temos médicos estuprando pacientes em situações vulneráveis. E a faculdade lançou uma nota se eximindo da responsabilidade sobre o ocorrido e dizendo que expulsou os envolvidos, mas tudo isso somente depois da repercussão dos atos, pois o ocorrido foi em abril. Porém, algo chama a atenção: foram expulsos apenas 6 alunos, mas se olharmos um pouco mais as imagens podemos ver que tem bem mais do que apenas 6. Elitismo médico: como a hierarquia socioeconômica molda a medicina brasileira. Perfil dos alunos das faculdades de medicina: uma radiografia social, financeira, intelectual e étnica. Social: as faculdades de medicina, historicamente, têm sido um reduto para estudantes oriundos de classes sociais mais privilegiadas. A longa duração do curso, o alto custo dos materiais e a intensidade da rotina acadêmica tornam-se barreiras quase intransponíveis para muitos jovens de baixa renda. Financeiro: o investimento para cursar medicina no Brasil, especialmente em instituições privadas, é consideravelmente alto. Além das mensalidades, os estudantes arcam com despesas com livros, equipamentos, viagens para estágios e congressos, entre outros. Mesmo nas universidades públicas, o tempo integral de estudo muitas vezes impede que o estudante trabalhe, tornando uma jornada financeiramente desafiadora. Assim, é comum que muitos dos estudantes venham de famílias de classe média ou alta, que têm condições de arcar com esses custos. Intelectual: o curso de medicina é reconhecido por sua complexidade e rigor. Os alunos que ingressam geralmente são aqueles que tiveram um desempenho acadêmico exemplar no ensino médio e se destacaram nos exames de entrada. Isso não significa, no entanto, que todos os estudantes de medicina sejam homogêneos em suas capacidades intelectuais, mas a exigência dos vestibulares e do próprio curso tendem a filtrar aqueles com escassez e preparo específicos para os desafios da profissão. Raça: historicamente, as faculdades de medicina no Brasil têm sido majoritariamente frequentadas por estudantes brancos. Contudo, com a implementação de políticas afirmativas nas últimas décadas, como as cotas raciais, houve um aumento gradual, porém significativo, de estudantes negros e pardos ingressando no curso. Mesmo assim, ainda há desproporções quando comparamos a demografia dos estudantes de medicina com a população geral do país. As barreiras socioeconômicas, somadas ao legado de desigualdades raciais, fazem com que o perfil racial dos estudantes de medicina ainda não reflita plenamente a diversidade étnica brasileira. No caso das faculdades de medicina, essa preocupação é especialmente alarmante, já que esses jovens estão sendo formados para se tornarem profissionais de saúde responsáveis pela vida humana. Uma cultura de impunidade não só coloca em risco os próprios estudantes, mas também compromete a integridade da profissão médica e do sistema de saúde como um todo.
É uma questão inquietante que chama a atenção para a necessidade urgente de mudanças culturais e estruturais, tanto nas instituições de ensino como na sociedade mais ampla, para garantir que o privilégio não continue a ser um passe livre para comportamentos irresponsáveis e perigosos. Porque amanhã, nossas filhas, nossas esposas, nossos pais e até nós mesmos estaremos sedados e vulneráveis nas mãos desses profissionais que hoje estão agindo como animais em uma jaula. O projeto de lei 968/23 cria nova modalidade de crime de vulnerável quando a violência for praticada por médico ou profissional de saúde contra mulheres em condições de vulnerabilidade, em virtude da realização de parto ou de qualquer tipo de procedimento que envolva o corpo feminino. A proposta em análise na Câmara também aumenta em 2/3 a pena para o crime de importunação sexual cometido por médico ou profissional de saúde no exercício de suas atividades. Hoje, a pena varia de 1 a 5 anos de prisão.